Gravação começada, da nossa aula de gestão da produção. Estamos na unidade 3. Vamos falar sobre a sessão 3.3, hoje, 28 de outubro de 2020. Como tema, temos a evolução nos sistemas de produção e novas práticas. Tá bom? Basicamente, o que a gente vai falar é sobre a produção enxuta, ou Lean Manufacturing, como é muito conhecido. Né? Um assunto bastante conhecido aí por muitos de vocês até. Bem, vamos lá. Então, essa é a nossa unidade 3, que tem como título a estratégia e a decisão na produção, tá bom? Temos alguns conhecimentos prévios aqui, então eu sempre faço questão de trazer, pois é importante que a gente agregue tudo que a gente viu até aqui, tá? O que passou não é para... que passou, passou, não é bem assim. O que passou é para estar guardado, tá bom? É para estar guardado. Então, temos aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui, né? O que foi visto na unidade 1 toda, sobre os sistemas produtivos, vimos uma série de coisas lá, né? Vimos na unidade 2 o mapeamento de processos, bastante coisa. Vimos, então, já dentro da unidade 3, os fundamentos da estratégia e a tomada de decisão, e na seção 2 da mesma unidade, falamos sobre produtividade especificamente, né? Então, dando continuidade, iremos para a unidade 3, seção 2, seção 3, tá bom? Mas antes disso, é sempre importante relembrar a pergunta que não quer calar. Você fez a leitura da seção 3.3 do livro didático? É importante que vocês façam essa leitura antes de virem na aula. Porque quando você faz a leitura antes da aula, você chega na aula, eu vou falando as coisas, você vai lembrando do que você leu. E isso melhora a fixação do conhecimento que você adquiriu e que você reforça com a aula gravada, com a aula ao vivo que a gente faz. Tá bom? Então, essa é a importância. Então, não deixem de ler as seções do livro, não deixem de ler os livros, o livro da nossa disciplina. É importante que vocês façam um download dele, que vocês tenham ele guardado num dispositivo de vocês, o que vocês mais utilizam, um computador, um desktop, um notebook, ou mesmo um celular. Né? Muitos de vocês fazem uso de acesso ao APA pelo dispositivo móvel, né? O celular. Então, guardem, façam download, guardem no aparelho de vocês esse PDF, porque aí vocês vão poder fazer uso dele sem precisar acessar a página, né, do AVA e ter que estar conectado na internet. Outra coisa importante que vocês não podem deixar de ver é a web aula de cada sessão. A web aula é uma espécie de um resumo, né, uma prévia do que vai ser visto, né? Então é tipo um preparatório preparatório do aluno, preparar o aluno para o que virá. Então, em geral, a web aula tem pontos chaves, conceitos chaves, e tem também vídeos. A grande maioria das web aulas tem vídeos. E aí, isso aqui, na realidade, atividade diagnóstica é importante fazer, que é a pré-aula, né? São 3 questões sempre, tá? Então, depois que vocês fizerem a leitura do livro, da sessão do livro, e assistir a web aula, vocês estarão capacitados para responder a pré-aula. Então, é sempre importante, antes da aula, fazer essas atividades, tá bom? Bem, vamos agora apresentar a sessão que nós vamos trazer, que tem como título a evolução. Deixa eu desligar minha webcam, tá bom? Para não sobrecarregar aqui, né? Bem, vamos falar então sobre a evolução nos sistemas de produção e novas práticas, né? Como eu disse para vocês, o que a gente vai falar basicamente aqui é da produção enxuta, ou do Lean Manufacturing, tá bom? Estamos na unidade 3 do nosso livro, na seção 3. Temos, então, como objetivos dessa aula, apresentar as novas metodologias. Na realidade, a gente vai apresentar uma só, tá bom?
que é a produção enxuta. E ferramentas na gestão da produção. Vamos, então, capacitá-los, a intenção é essa, para uma identificação, né, de desperdícios num processo produtivo, por exemplo, e a aplicação dessa nova metodologia, que é a produção enxuta, tá bom? Como uma ferramenta aplicada na gestão da produção. Bem, vamos entender, então, o que é a produção enxuta, ou em inglês, o Lean Manufacturing, tá bom? Ela é considerada uma filosofia e não uma ciência, tá? A filosofia não é uma ciência, né? A filosofia é considerada uma ação natural do homem, tá bom? Então, ela não é um método, né? Ela é uma ação natural, mas no fim das contas, né? A gente vai ver que isso é, de certa forma, uma metodologia, né? É que a teoria diz que é isso, né? E a intenção é agregar valor ao produto, né, ou ao serviço, através de eliminação de desperdícios. Então, o foco vai ser aqui, né? Detectar e eliminar. Bem, onde surgiu? Surgiu na indústria japonesa, certo? E tem como objetivo, para reforçar o que eu já disse, né, aumentar a eficiência da organização, né, como um todo. Através do quê? Através de atividades que agregam valor, né, ao produto ou ao serviço. E sempre pensando na eliminação continuada, tá? Ou seja, sempre, não é detectar e eliminar uma vez e nunca mais rever isso nos produtivos. Não. Isso é visto continuamente. A busca, pela detecção de desperdícios é sempre, né, uma luzinha que está ali acesa na organização, para, caso seja detectado, ser eliminado. Bem, o termo Lean, ele teve a sua primeira menção em um livro, tá? O livro traduzido para o português é A Máquina que Mudou o Mundo, ou no título em inglês é The Machine That Changed the World. Né? Os autores foram esses caras aqui, Womack, né? Jones e Hus, são 3 autores. Foi um livro publicado nos Estados Unidos em 1990, então é relativamente novo, né, o termo. Esse termo corresponde a um estudo sobre a indústria automobilística, tá? Então, basicamente, nesse momento em que ele surgiu, o foco era a indústria automobilística, né, para mostrar o sucesso da indústria, no caso, automobilística japonesa, tá? Em específico, a Toyota, né? Que foi a partir dela que começou a surgir toda essa filosofia. Com relação à produtividade, qualidade e ao desenvolvimento de produtos. Bem, aí aqui eu trago uma reflexão, tá bom? Para você, porque já agora, desses conceitos que eu acabei de apresentar sobre produção enxuta, né? Apresentei o que é o conceito, né? É uma filosofia, e falei também sobre o seu surgimento, né? Com isso, a gente consegue... Vou já conceituar desperdícios, tá bom? Por enquanto, desperdício vai ser para a gente o que a gente já conhece. Desculpa, estou aqui meio que me engasgando. É o que a gente já conhece no nosso dia a dia. Desperdiçar é jogar algo fora e algo que é inútil, né? Que não agrega de forma alguma. E aí eu trago algumas perguntinhas para vocês refletirem ao longo dessa aula, tá? Você já avaliou o seu dia a dia, né? Eu vou me incluir também. Com o olhar de eliminar desperdícios. Quais desperdícios existem em suas atividades diárias? Sendo elas, ou sejam elas, tá? No âmbito profissional ou no âmbito pessoal. Tá? Então, é interessante, eu achei super legal essa reflexão que o autor do nosso livro traz, porque ele nos faz, inclusive me fez refletir no momento que eu li,
né? Ao pensar no meu dia, vamos supor, muitas vezes quando eu vou ao meu outro trabalho, né? Eu posso ir por um caminho em que tenha menos trânsito, né? Em que a gente precisa ponderar, né? Que também não seja muito mais longo, né? Mas que tenha menos trânsito para eu não ficar parando muito, né? Não tenha muito semáforo, eu chegue mais rápido ao trabalho, isso reduz meu tempo de deslocamento, coisas do tipo assim, né? Bem, a identificação de desperdícios, ela sempre agrega, né? Sempre é importante, porque quando a gente joga fora, tira isso dos nossos processos, vou dizer assim, a gente acaba ganhando, de algum modo, né? De algum modo a gente ganha. Bem, voltando a falar sobre a produção enxuta, tá? Sobre a produção enxuta, ela é uma forma de agregar valor, né? De trazer valor para o produto ou serviço, como eu já disse. Então, a intenção é alinhar a melhor sequência de ações, né? Ou seja, reduzir movimentos. Lembra quando a gente fez o estudo de métodos e movimentos, né? Aquilo lá, certamente, quando bem aplicado, agrega valor na minha produção, né? Seja de um produto ou seja de um serviço, né? A intenção é fazer cada vez mais, com cada vez menos. Menos o quê? Menos esforço humano, menos equipamento, porque isso reduz custos, menos tempo, porque aumenta a satisfação geral, e menos espaço, porque ocupar espaço também envolve custos. Vamos agora, então, apresentar os princípios fundamentais do Lean, ou da produção enxuta, tá bom? Alguns pontos que são considerados, segundo o autor do nosso texto, do nosso livro didático, que são considerados assim. O primeiro deles é o que ele chama de valor, tá? É o valor que a gente já está falando já desde o início da aula, né? A identificação do valor, né, de um ponto de vista do cliente, né? E não dos gestores do processo, tá? Então, esse valor que eu estou trazendo aqui para vocês, na realidade, ele tem que ser o valor considerado pelo cliente. O que o cliente olha para o meu produto, né? O que ele identifica como valor, como importante, como algo que instiga ele a obter, né? Ou seja, o meu produto, ou seja, o meu serviço, né? Aí a gente até coloca aqui uma pergunta: o que é importante para o cliente? Então, é esse o foco. O foco é atingir isso, porque isso é o que vai ser o valor, né? Do meu processo produtivo. E vai ser por que é esse o valor? Porque, segundo os princípios fundamentais do Lean, né? É o que o cliente valoriza. Segundo, fluxo de valor. Entender o que realmente agrega, tá? Então, além da gente identificar, é a gente identificar realmente o que é valor, né? Muitas vezes a gente pode fazer uma listagem grande de valores e tal, que um produto ou uma série de um conjunto de produtos, né? Que vai agregar, e aí a gente precisa rever várias vezes, né? Se for uma listagem grande, porque, em geral, o valor não se trata de muitos itens, né? Pelo menos quando a gente está olhando individualmente para cada serviço e para cada produto, né? Senão a gente vai ter uma coisa muito valiosa, né? Bem, é entender o que realmente agrega, né? Dentro de cada processo. É identificar o fluxo, né? Desse valor e os desperdícios, né? Aí, como a pergunta conhecemos, então, esses fluxos? Continuando a falar sobre princípios fundamentais do Lean, né, temos o que ele chama de fluxo contínuo. Fluxo contínuo do quê? Né? Do estabelecimento
de informações e de materiais. Tá? Então, é o fluxo contínuo disso, dentro do processo produtivo, de informações, porque informações são importantes. Informações permitem que haja um alinhamento, né, no processo como um todo. Né? As pessoas informadas, né, bem informadas, elas estão alinhadas com um objetivo, né? E materiais, né? Material são todos os insumos, né? As entradas para passarem por transformação e produzir uma saída, que é o output que a gente já vem comentando desde o início deste curso, né? Existem momentos em que o material ou a informação para, tá? Aqui é do verbo parar, tá? Para. Se a resposta foi sim, a pergunta seguinte é: por quê? Tá? É uma forma da gente avaliar o fluxo contínuo como um processo fundamental. Quarto, sistema puxado. Já falamos disso, lembra lá que a gente falou de sistema puxado e sistema empurrado? O puxado, que é aquele que funciona por demanda, e o empurrado é aquele que eu esqueci o termo. A gente produz pensando, né, numa potencial demanda, né? Essa é a diferença entre os dois. Mas o único desses dois que compõe aqui a lista de princípios fundamentais é o puxado. Ou seja, fazer somente aquilo que é solicitado, né? Então, a partir da demanda, o processo age, né? O processo passa a trabalhar. Os produtos produzidos somente quando são produzidos somente quando necessário, né? Então é a pergunta associada a esse quarto princípio fundamental do Lean. Quinto, busca da perfeição, óbvio, né? Falar em tudo isso que a gente traz, né? Sempre as mil maravilhas, né? A gente quer um mundo perfeito. Sim, a gente quer. Eu também quero um mundo perfeito. Né? E eu quero um mundo perfeito não só na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal, né? Mas é difícil atingir, né? É difícil atingir, é quase utópico, né? Mas, enfim, eu acho que a busca, né? Eu acho, não, eu tenho certeza que a busca, ela pelo menos já torna as coisas melhores, né? Só pelo fato da gente buscar, a gente já melhora tanto a nossa vida profissional, né? E aí tô aqui meio que filosofando, né? A vida profissional, a vida pessoal, né? E isso, consequentemente, nos faz ter qualidade de vida, e a qualidade de vida boa, ou pelo menos melhorada da gente, impacta diretamente num processo produtivo, né? Que o processo também melhora. Bem, a busca da perfeição. Melhorar, melhorar e melhorar. Sempre. Assumimos os desperdícios com naturalidade e indignação, né? São duas coisas distintas, né? Se a gente aceita desperdício com naturalidade, tem algo errado. Mas se a gente se indigna, a gente, de certa forma, está agindo corretamente, né? Agora sim, depois de falar dos princípios fundamentais, depois de definir o que é o Lean e como que ele foi criado, né? O Lean eu tô até resumindo, é o Lean Manufacturing, que é a produção enxuta. Agora, e a gente já falando de desperdício, 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 até aqui a gente estava com o conceito de a definição de desperdício que a gente já conhece intuitivamente na nossa vida diária, né? Agora eu vou definir desperdício segundo o autor para formalizar aqui dentro desse nosso conteúdo. Desperdício é qualquer recurso que se gasta na execução de um produto ou de um serviço além do necessário. Tá? Então, desculpa. Formalmente, este é o conceito de desperdício. É qualquer atividade humana que absorve recurso, mas que não cria valor, né? Ou seja, não nos traz
benefícios, tá? Segundo esses autores aí apresentados. Olha, tem uma página bem legal que eu vou sugerir para vocês acessarem, tá? A do Lean Brasil, se não me engano, que chama, tá? É lean.org.br, não vou acessar aqui, mas eu trouxe aqui pelo menos a cara inicial dela, um pedaço da página inicial, que eu acessei para ver, olhei umas coisas, achei super bacana. Aí eu tive que parar, porque eu estava preparando a aula, e senão eu não ia ter tempo, mas eu achei bem bacana. Eu vou voltar na página ainda para tentar conhecer melhor, para explorar melhor. E é bem legal, de repente, se vocês pretendem aí, vocês que ainda não estão em TCC, mas que pretendem de repente desenvolver algum trabalho, isso dentro, se isso for permitido, é claro, dentro dos macrotemas permitidos para vocês, falar algo relacionado com a produção enxuta é bem bacana, né? Fica aí uma dica. Bem, ainda falando dos princípios, né, dos fundamentos do Lean, né, existem alguns tipos de desperdícios que são considerados como os principais, tá? Não que eles sejam os únicos, tá? Não que eles sejam os únicos, né? Mas pelo menos uma lista principal de desperdícios é considerada. Então vamos lá. Ó, o primeiro deles é o que ele considera como os defeitos, né, de fabricação. É considerado um produto defeituoso aquele que está fora da especificação, né, do planejamento, né, isso no momento de inspeção, né, vai exigir mais inspeção, mais tempo de inspeção, vai exigir retrabalho, pode até exigir um descarte, né, imagina produzir um material e depois ter que jogar fora, né, isso tem um custo, obviamente, né? Espera é um outro desperdício que precisa ser eliminada, né, em processos produtivos, né? O tempo de espera para material, o tempo de espera por pessoas, né, nas trocas de turnos, por exemplo, os tempos de espera por equipamentos e o tempo de espera por informações. Olha só, né? Então, lembra que a gente acabou de falar ali de informação que é crucial para o processo? Então, se a informação não chega, ela também atrapalha o ciclo produtivo. Transporte, né? O transporte também é considerado desperdício quando, né, no caso de um transporte externo, né, de material ou de produtos, quando ele atrasa, quando ele não vem, né, e coisas assim. A movimentação. Lembra que isso aqui está relacionado lá com o estudo dos movimentos, né? Quando se realiza movimentos além dos necessários, né, na produção, por exemplo, né? A movimentação desnecessária tanto de pessoas quanto de materiais e até mesmo de informações. De repente, a informação chega em quem não é o destinatário de fato, por exemplo, né? A pessoa que recebeu a informação, qualquer que seja ela, quando ela não está envolvida no processo relacionado, né, ela vai ouvir, vai parar, né, vai ouvir, vai gastar um tempo ouvindo e vai usar aquilo para nada. Ainda falando de desperdícios, né, temos o desperdício relacionados ao estoque, né, por exemplo, ao excesso, né, quando o estoque fica em excesso, eu estou tendo custo, né, desnecessário, porque eu estou produzindo mais do que a minha demanda, né, estocar também tem custo. Excesso de produção, que está relacionado aqui também, né, ao estoque, né, a produção acima do necessário causa produção extra e um custo extra. Atividades desnecessárias são atividades que não trazem valor algum, né, qualquer que sejam elas. Falta de ergonomia, lembra lá do estudo também que a gente fez? Teve uma aula que a gente falou de ergonomia, até apresentei umas normas e tal, né? Porque a ergonomia é importante para garantir a saúde, não só do ciclo produtivo, quanto do trabalhador, né? A não adequação, né, do ambiente do trabalho. Olha, um outro
ponto bem bacana que eu vi aqui, segundo o nosso autor, é o não aproveitamento de ideias. Isso aí está bem ligado com com o envolvimento, né, de fato, de todos os envolvidos dentro de um ciclo de produção, né? Não ouvir os talentos ou as sugestões dos colaboradores é considerado um desperdício, né? Ou seja, de repente, algum de nós, dentro do nosso sistema de produção, temos ideias que poderiam fazê-los melhorarem em algum ponto, mas não somos ouvidos, por exemplo, né? Não estou dizendo que isso acontece, tá? Mas estou usando aqui como um exemplo hipotético. Vamos falar agora, né, dos tipos de atividades, tá bom? Dos tipos de atividades, que é dentro do estudo da produção enxuta, elas são divididas em 3, tá? São aquelas que agregam valor, tá? Aí o nosso autor usa a sigla AV, de agregar valor, né? Lembra que o agregar valor é sempre aos olhos do cliente, tá? Então, o foco é o cliente, né? Produção com foco no cliente. Tornam o produto ou um serviço mais valioso, né? Qualquer atividade que possa agregar, tá? E aí eu não estou sendo específico com qualquer que seja. Qualquer atividade do sistema de produção. Existem dentro ainda do ciclo produtivo aquelas que não agregam, de forma alguma, NAV, não agregam valor. São atividades desnecessárias em certas circunstâncias, né? Em certas circunstâncias, porque muitas vezes são atividades que não podem ser deixadas de serem realizadas dentro de um sistema produtivo. Mesmo assim, mesmo que elas não agreguem, mas que a sua não realização pode trazer muito mais prejuízos do que o não agregar valor. E, por fim, temos as atividades que são necessárias, mas que não agregam valor, né? Aos olhos do cliente, certamente, né? Então, dentro do sistema, elas são importantes, sistema produtivo são importantes, mas para o cliente é indiferente, porque não vão agregar. Vamos falar agora um pouco sobre as principais ferramentas e as técnicas do pensamento enxuto. Aqui eu vou precisar que vocês tenham um pouco de paciência, tá? Porque eu vou ler, tá? Esse quadro com alguns pontos, tá? Que estão aí colocados no material. Essa aula eu ainda não disponibilizei no AVA. No entanto, como eu tenho feito habitualmente, eu sempre disponibilizo aos términos das aulas, né? Isso quer dizer o quê? Que ao término desta aula de hoje, eu já postarei esse material no AVA, inclusive a aula que está sendo gravada. Então, vamos lá. Vamos falar como a gente já está falando das principais ferramentas, a primeira delas é o que ele chama de mapeamento do fluxo de valor. O que é isso? Então, é isso que eu vou ler, tá? Por isso que eu estou pedindo paciência para vocês. É um textinho meio grande. É uma ferramenta que visa demonstrar graficamente, então isso aqui é um gráfico, o fluxo produtivo dentro de um processo. Mas, no entanto, apesar de ser um gráfico, ele é diferente do fluxograma tradicional. Inclusive, nós já comentamos sobre isso em aulas passadas. Essa ferramenta, que é o mapeamento do fluxo de valor, tem como intenção demonstrar as atividades que vão agregar valor, mas também os desperdícios. Tá? Então, foco aqui na eliminação de desperdícios. É geralmente realizado um mapeamento da situação atual, né? Então, assim, é o momento atual, né? Sempre se atualizando, para identificar o que tem de estoque e o que tem de lead time. Lead time, que eles chamam, é o tempo de funcionamento do sistema produtivo, né? Do processo. O quanto tempo se leva para produzir um item, né? Ou se realizar um serviço.
entre as atividades do processo, né? Então, ó, o lead time entre as atividades do processo, né? E, sequencialmente, é elaborada uma proposta de melhoria, se necessário, né? Então, essa ferramenta aqui, chamada mapeamento do fluxo do processo, ela faz esse estudo e tem como produto um gráfico que tem a intenção de realizar uma proposta, se necessária, de melhoria para otimizar desperdícios. Otimizar, o que é otimizar? É reduzir, né? No final das contas, aqui nesse texto, nesse caso, é reduzir ou eliminar, tá bom? Então, aí ele conta aqui onde que isso é possível de aplicar, né? O autor do nosso livro. Isso é aplicável em todos os desperdícios, ou seja, todas as etapas, né, que possuírem desperdícios dentro do meu sistema de produção, tá? Aí ele dá uma indicação de referência bibliográfica, vocês podem procurar, se de repente vocês quiserem desenvolver algum trabalho sobre isso, né? Ou mesmo por curiosidade, tá bom? Uma outra ferramenta, que é até famosa, né, é o Kaizen, tá? O Kaizen é considerada uma das ferramentas do pensamento enxuto. O Kaizen também é considerada uma filosofia, né? Sempre quando a administração da produção falar que uma coisa é filosofia, é que ela está dizendo assim, é uma coisa que as pessoas elas adquirem com a cultura, né? Com os hábitos. É isso que eles querem dizer quando eles chamam uma coisa de filosofia, tá bom? Não é que seja um método, assim, na sua essência, tá? Na sua essência não é um método, porque um método é quando a gente cria etapas de realização de atividades, né? E no caso do Kaizen e do pensamento enxuto, né? A produção enxuta não é bem assim. É claro que existem, como eu posso dizer, procedimentos associados, né? Mas é só para facilitar a sua execução, né? Porque mesmo a gente, quando está em casa, por exemplo, na nossa vida pessoal, a gente pode aplicar, por exemplo, a produção enxuta, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, a refeição do dia, o almoço. Ah, vou fazer um almoço. Ah, quem mora comigo, né? Ah, eu e minha mãe, por exemplo, né? Eu e minha mãe. Então, tá bom. Eu vou fazer então 1 quilo de arroz, né? Por exemplo. Não, né? Porque minha mãe não come 1 quilo de arroz junto comigo, eu também não. Então, se a gente. E aí, vamos supor, né? Mas minha mãe não gosta de guardar comida, então ela gosta de fazer refeição e consumir. Então, tá bom. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer, então, a quantidade que a gente vai consumir naquele momento do almoço daquele dia. Bem, voltando aqui, tá? Hoje eu acho que eu tô meio tagarela hoje. Bem, Kaizen. Kaizen é uma filosofia também, né? Que muitas vezes é confundida com o próprio pensamento enxuto, tá? Então, tá muito próxima. Essa ferramenta, ela é basicamente a representação também do Lean, né? Que o Lean, ele é algo mais amplo. O Kaizen é parte do Lean, pois o seu princípio também é a melhoria contínua, né? Kaizen é uma palavra japonesa, tá? Que tem o significado de melhoria contínua, como a gente já citou aqui. Para que ele possa, a ferramenta Kaizen possa ser implementada, né, é necessário o envolvimento de mão de obra da empresa, ou seja, quem estiver envolvido em um ciclo, né, em um processo, né? Ele diz que é o oposto do desperdício, né, do não aproveitamento da ideia. Então, aqui o Kaizen exige que quem está envolvido contribua com as ideias que tiver, tá bom? Também é aplicável em todas as etapas do sistema de produção, né, para eliminação de todos os tipos de desperdício. É que ele cita, ele referencia, né, um link aqui que é algo, acho que do YouTube, que está aqui escrito. Outra ferramenta é a manutenção produtiva total. O que é isso? Ele está chamando isso de programa, né? Que também é conhecido do inglês de Total Productive Maintenance, TPM. Né? Tem como princípio buscar uma melhor performance de máquinas e de equipamentos,
para garantir confiabilidade no momento de utilização, ou seja, é produzir, né, produtos conforme as medidas planejadas, por exemplo, né? Para isso, tem como proposta a manutenção preventiva, tá? Então, é a manutenção preventiva, antecipando potenciais falhas, né? Também a manutenção autônoma, que é aquela realizada pelo usuário da máquina, né? Ou trabalhador. Também busca uma melhor adequação de equipamentos e de máquinas com relação à saúde, né, ergonomia, né, segurança e meio ambiente. Né, preocupação com o meio ambiente que a gente também já falou em aulas passadas. Além de monitorar para otimizar falhas, né, aqui estava falhar, é do livro, que eu copiei, mas é falhas para a proposta de melhorias. A sua aplicação, né, na questão da espera, né, a espera do setup, por exemplo, né, que é aquele momento da troca de turno, momento da manutenção planejada, coisa do tipo assim, né, para uma questão de ergonomia, como eu já citei, né, e o não aproveitamento de ideias aqui também, ele está dizendo que é considerado a questão do transporte também. E aí tem o link do YouTube, que deve ser um vídeo relacionado. Confesso que eu não vi esse vídeo. Uma outra ferramenta é o Kanban. Tá? O que é o Kanban? O Kanban é relacionado com Just-in-Time, que é um outro conceito que a gente fala de vez em quando aqui, mas não focou exatamente nele, né? Mas o Just-in-Time é justamente aquela questão do sistema puxado, né? É a produção sob demanda, né? Então, é assim, é produzir para já demandar, né? Não é estocar, é para não estocar. Então, o Kanban está relacionado com isso. Né? Tem como intenção a proposta, né, de diminuir estoques, tá bom? O Kanban, ele tem como viés trabalhar com pequenos lotes, né? Então, é sob demanda, internamente, tanto internamente quanto externamente. Só que ele né, ele tem como ferramentas a gestão visual de cartões, tá? Então, tem uns cartõezinhos lá que se a gente for se aprofundar melhor, né, nessa ferramenta, a gente vai descobrir, tá? Ele faz uso de cores, como as cores do semáforo de trânsito, né, que a gente está habituado a ver nas nossas vias, né, em que trafegam os veículos, né? Que também são geralmente usadas as três cores do semáforo, né? Verde, amarelo e vermelho, que elas simbolizam algo também, né? Que no caso aqui, relacionado ao just-in-time, né? Para sinalizar a situação dos estoques, tá bom? Para tomar decisão com respeito à movimentação ou reposição, tá? Então, está vinculado com a questão de estoque e de espera. E aqui tem um link também, que é bem legal, acho que vocês podem ver depois. Outra ferramenta, temos a troca rápida de ferramenta, ou o setup, né, que aí eu já comentei um pouquinho agora há pouco. Bem, as empresas, elas precisam ser responsivas, né, ou seja, responsáveis, né, buscar atender, né, de maneira focada, né, no mercado, né, a demanda. Com essa, e decorrente da proposta, com isso vai ter uma questão de produção maior, né? Em menores lotes, com intenção de menores lotes, né? Just in time. Bem, isso vai exigir mais setups. O que é exigir mais setups? Mais paradas para troca, né, de equipamento, troca de pessoal, né, qualquer outro tipo. Mas falar de setup não é que seja uma coisa ruim, né? Setup é parte do planejamento produtivo, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Isso aqui vai permitir fazer um planejamento melhor desses momentos de setup, né? Ou seja, troca de configuração de produtos, né? Às vezes, uma indústria ou uma prestadora de serviço, ela realiza mais de um tipo de serviço ou
a indústria fabrica mais de um tipo de produto com os mesmos equipamentos, por exemplo. Né? Ele exemplifica aqui, ó. Uma empresa que produz biscoitos recheados terá que produzir nos mesmos recursos, né, os mesmos maquinários, equipamentos e tal, vários sabores diferentes. Essa substituição vai envolver troca de ferramentas, troca de embalagens, troca de matéria-prima, porque são os sabores lá que ele vai utilizar na produção dos biscoitos, né? Assim como a limpeza, né, a asepsia para não misturar sabor, por exemplo, né, na linha de produção. Bem, esse tempo de troca ele significa que não está produzindo, né? Claro, está parado, né? O que isso está implicando? Perda de dinheiro, né? Está perdendo dinheiro. Ou seja, quanto mais demorar, menos produtos vai produzir. Por isso, as empresas buscam menores tempos de setup, né? A intenção é ficar menos tempo parado e trabalhando maior parte do tempo. Aí diz aqui, em alguns países até essa técnica, né, de troca de ferramentas no menor tempo possível também é conhecida como SMED, que é Single Minute Exchange of Die. Tá? É um minuto da troca de morte, exchange, mudança da morte, alguma coisa assim. E subdivide o setup em duas etapas, o setup dito interno e o setup dito externo. Tá? O interno é aquele que tem que acontecer com a máquina parada. E o externo é aquele que pode ser realizado fora da máquina, né? De repente tira um pedaço, alguma coisa, alguma peça da máquina e ela continua lá, né, funcionando, se de repente não for algo tão essencial, ou mesmo parada, né, mas que essa manutenção é feita fora dela. Aí ele dá o exemplo da Fórmula 1, tá? Depois vocês leem. Então, com aplicação, tem aplicação lá em questão dos desperdícios relacionados à espera, relacionados a estoque e à produção a mais, né? Que ele está chamando aqui de superprodução. Mais um link do YouTube para vocês. Por fim, desse quadro, né? Não é da nossa aula, é desse quadro. Né? Temos a técnica dita 5S, também super famosa, né? Essa técnica é formada por 5 palavras japonesas, que são o seiri, acho que é assim que fala, que quer dizer utilização, seiton, arrumação, seiso, limpeza, shichisuki, seiketsu, higiene, ou seja, envolve a arrumação, organização, limpeza do ambiente de trabalho, né? Isso ajuda a eliminar defeitos, processamentos desnecessários, movimentos desnecessários e o excesso de produção, assim como a falta de ergonomia, tá bom? E mais um link do YouTube para vocês. É legal que vocês procurem ver, tá? Todos esses links aí, todos esses artigos que estão relacionados, principalmente para aqueles que pretendem desenvolver seus trabalhos de conclusão de curso sobre a produção enxuta, né? Vou falar, por exemplo, sobre uma das ferramentas da produção enxuta. Está aqui já um quadro com algumas delas, né? Não sejam as únicas. E tem aí já um ponto de partida, né? Um vídeo ou um artigo. E o que se ganha com a implementação do Lean? Né? Ah, é tão vantajoso, é tão bom assim e tal. Mas tá, qual é o benefício na prática, né, real que traz? É óbvio que isso aqui que o autor traz, né, já é de resultado visto mesmo, constatado, né? Então, isso é fato, né? A implementação, ganhos na implementação do Lean aumentam a produção, reduzem estoques desnecessários, né? A gente tem que sempre pensar assim, reduzir estoques, mas reduzir só se for necessário, né? Se a gente estiver tendo um estoque excessivo, a redução de estoques é importante. Agora, se tiver um estoque grande, mesmo tendo demanda, aí já não é um problema assim, né? Prazo de entregas, né? Eles se reduzem, o cliente fica mais satisfeito. Melhor aproveitamento de mão de obra, obviamente, né? Não vai ter aquelas paradas lá,
excessivas da mão de obra, e lançamento de novos produtos, isso aqui na questão da inovação, né? A inovação é importante para manter uma empresa viva, né? E competitiva. Conclusão. A produção enxuta visa aumentar a eficiência na organização como um todo, né? A gente já viu que com aquelas ferramentas lá que eu apresentei, as principais, elas atuam em diversos ambientes da organização, né? Eliminando diversos tipos de desperdícios, que é o foco da produção enxuta, né? Eliminação de desperdícios. Através de atividades que vão agregar valor, né? Lembrando que é o valor dado pelo cliente. Certo? Minha letra aqui ficou maravilhosa, né? Bem, o que nós vimos então hoje? Vimos sobre os princípios fundamentais da produção enxuta, vimos a definição de desperdício, vimos os tipos principais de desperdícios, vimos os tipos de atividades relacionados ao ganho ou não de valor, né? Com foco no cliente. Oi? Dá licença, desculpa te incomodar, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Uma empresa, dependendo do ramo que ela tem, se ela implementar uma produção enxuta, ela não pode se esbarrar na questão ambiental, visto que hoje em dia é uma questão muito decorrente, uma questão muito séria, visando a emissão de CO2. Isso não pode ocasionar em sérios problemas para ela? Sim, claro. Juntamente com isso que eu estou apresentando, né, é claro que a empresa, a organização como um todo, ela se desenvolve, né, nos seus planos, nos seus processos, de forma simultânea, né? Então, certamente, com a implementação de uma filosofia como essa, ela tem que caminhar junto com outros processos que foquem exatamente em coisas como a que você citou, sabe? Então, é certamente que não dá para só fazer isso e de esquecer o resto, né? Como eu posso dizer assim, o resto, as outras coisas. Chamar o resto assim é meio pejorativo, né? As outras coisas. Por exemplo, a questão ambiental, né? Quando se vai fazer as certificações e tal, os planejamentos para não ter os impactos, né? Redução de impactos. Então, é por isso, lembra que eu falei, mesmo nessa aula agora, quando eu disse que tem atividade que mesmo sabendo que ela não agrega valor, mas ela é importante para o sistema produtivo, pode ser que uma dessas atividades, em termos da produção enxuta em si, não agregar a valor da forma como essa filosofia é construída, mas isso pode agregar para um outro processo, como, por exemplo, a questão ambiental. Então, tem coisas que não dá para se eliminar porque é importante para outros processos, para que a organização possa atender, né, a outros itens. Não sei se eu respondi. Tudo bem? Oi? Tem alguém aí? Oi, desculpa, eu estava com o microfone desligado. Respondeu sim, obrigado. Ok, então. Obrigado, viu? Que bom que alguém participou da aula. Fazia tempo que alguém não participava. Gente, por favor, participem. Eu fico feliz. Aliás, eu vou até comentar aqui que eu trabalhava com compras, então a gente tinha uma meta de redução de estoque muito grande. Tá. Não era uma empresa grande, era um laboratório médio. Uhum. E, assim, eu fico pensando numa multinacional, numa empresa de grande porte que tem uma demanda excessiva de materiais. Como que consegue conciliar, né, prazo de entrega com prazo de pagamento, com a necessidade da fábrica? Eu acho isso um tanto complexo. Não sei se, É se envolve totalmente outras questões. complexo, Júnior. É totalmente complexo.
Então, a gente apresenta as coisas aqui de forma meio tipo Frankenstein, né? Ah, uma coisinha assim, outra coisinha assim, mas essas coisas caminham juntas. Então, é complexo por causa disso, porque as coisas não, elas, em qualquer área, em qualquer mundo, seja o mundo pessoal, a nossa vida, seja o mundo profissional ou corporativo, as coisas andam juntas. Então, as coisas têm que funcionar juntas, porque há uma influência entre elas, né? Tudo influencia em tudo. É complexo mesmo. O mundo corporativo é extremamente complexo, né? Então, mas é isso. Essas filosofias, essas metodologias todas que a gente apresenta, elas são, obviamente, para o mundo ideal, né? Para o mundo ideal é se ela funcionasse assim, perfeitinha, bonitinha, garantindo que a gente vai obter o resultado que ela promete, mas a gente sabe que isso nem sempre é verdade, né? Tá bom? Então é Sim, isso. realmente. Nem é desacreditado, né? Na teoria é lindo, na Exato. prática é um pouco É. diferente. A prática é a paulada, né? Exato. Bem, só para a gente fechar aqui, olha, tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Não saiam ainda, tá? Apesar da aula já estar acabando, não saiam. Porque eu vou falar da atividade é para a semana que vem, tá? Por favor, continuem aí. Bem, olha só para a gente recapitular o que a gente viu. Vimos as principais ferramentas, né? Que foi aquele quadro que eu fiquei lendo, meio maçante e tal, né? Porque é importante aquilo, tá? E, por fim, para fechar, a gente viu sobre os ganhos, né? Que a aplicação da produção enxuta traz, né? Para o sistema produtivo, né? Como um todo. Bem, tá aqui a nossa referência, né? Esse é o nosso livro-texto, né? Quem não conhece, prazer, né? Tá aí o livro-texto. Gente, leiam esse livro, pelo amor de Deus, tá? Bem, agora vocês podem fazer a pós-aula, tá bom? Vou deixar para vocês fazerem, aproveitar esse tempo que a gente vai ter, terminando a aula mais cedo. Vocês podem já ir lá na pós-aula e fazer as 3 questõezinhas que tem para fazer, para aproveitar que está fresca aqui o conteúdo na cabeça, já podem fazer, tá bom? Para a próxima aula, hoje eu tinha prometido trazer 2 sessões, gente, mas eu juro para vocês, da semana passada para cá, assim, a minha vida deu. Eu estou extremamente esgotado, assim, sabe? Então, eu trabalhei bastante. Me perdoem, não consegui trazer uma segunda sessão para hoje, mas vou mais uma vez tentar. Então, na semana que vem, eu estou prometendo trazer a sessão 3.4 e já iniciar a sessão 4.1 da unidade 4. Tá bom? Por isso, eu peço que vocês façam a leitura dessas 2 sessões, tá? Assim como realizem as webaulas, porque as webaulas, ela é tipo, uma espécie de resumo do que está lá nas sessões do livro, tá? E o legal dela é que ela, às vezes, traz, ou quase sempre traz, vídeos, tá? Vídeos do YouTube, coisas assim, situações reais. É bacana. E aí vocês podem, né, depois que quiserem a leitura e a web aula, vocês estarão aptos para realizar as atividades diagnósticas ou pré-aula, né, das 2 sessões que eu estou me referindo, tá bom? Então, tá aqui a atividade, eu estou chamando de sala de aula 3, porque eu estou considerando desde o início do semestre, já fizemos 2 no primeiro bimestre, tá bom? E vamos fazer a primeira do segundo bi, que no geral é a terceira do semestre, tá? Bem, o que que vocês farão? Vocês vão fazer um resumo da seção 3.4 do livro-texto. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. Ou seja, eu estou obrigando vocês a lerem o livro. Tá? Então, é um resumo. É óbvio que eu vou apresentar a aula disso aí, tá? Mas vocês vão ver que quando vocês virem para a aula, vocês vão estar com as coisas mais claras na cabeça. E isso vai ser melhor. Então, é uma experiência que eu estou meio que forçando vocês a passarem. Então, vocês vão fazer um resumo. Está lá postado na unidade 3, seção 3, aula do AVA. Está lá na aula, na unidade 3, seção 3. Prazo de entrega.
4/11, que é a próxima quarta-feira, tá bom? 19 horas. As duas atividades anteriores eu permitia que fizesse até as 22 horas. Esse não. 19 horas, ou seja, antes da aula. Até lá. Já está aberta, vocês podem acessar o AVA. E vocês vão ver que é um resumo de, no máximo, 20 linhas. Eu não quero 7 páginas de resumo, porque, para começar, isso não é resumo. Tá? Um resumo é, no máximo, 30 linhas. Eu já estou reduzindo ainda. No máximo, 20 linhas. Então, sei o que vocês vão fazer. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo... Obrigado, né? Então, espera aí. Eu vou tirar aqui meu slide, vou compartilhar a minha tela para que eu possa mostrar onde que está postada. Deixa eu ver minha área de trabalho. Está aqui, acho que é isso. Vocês conseguem ver minha área de trabalho? Deixa eu vir aqui na internet, eu estou aqui no AVA. Tá bom? Deixa eu só dar uma atualizada. Vocês estão enxergando o meu AVA? Então, está aqui, ó. Então, tá aqui, ó, gestão da produção, tá bom? Vou clicar aqui na disciplina. Unidade de ensino 3. Tá aqui, ó. O 3, seção 3. Então, é aqui. Então, tá aqui, ó. Então, tá escrito, ó. No momento aula, atividade de sala de aula 3, que tem valor de 500 pontos. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Faça um resumo de, no máximo, 20 linhas. Ou seja, no máximo, você pode fazer em menos linhas, tá bom? Assim, o ideal é não fazer um resumo de 5 linhas, né? Não é muito pobre, tá? Sugestão, que façam entre 10 e 20, né? O mínimo de 10 e o máximo de 20, que é o limite que eu estou estipulando. Entre 10 e 20 é o ideal. Um abaixo de 10, ele fica um resumo pobre, tá? Fica com pouca informação. Então, assim, tem gente que vai ter dificuldade para escrever, é normal. Escrever é um exercício. A gente aprende praticando, como a maioria das coisas, tá bom? Então, assim, começa um pouco aqui, um pouco ali, e aí a gente vai exercitando bem, tá bom? Não é permitido anexos, então lá na atividade tem um espaço lá em branco que vocês vão digitar o resumo lá. Se você quiser, né, aí é uma sugestão, você pode abrir um arquivo Word, fazer o seu resumo, depois você copia e cola dentro do AVA, lá no espaço reservado para o resumo, para você não ter que ficar dentro do ambiente, porque eu sei que ele é bastante instável, tá bom? Então, fica aí também essa dica. Que mais? Deixa eu ver... não é permitido anexos, né? Portanto, você deverá escrever o resumo no espaço reservado para inserir texto dentro da questão, que é o dentro da atividade. Fique atento ao prazo de realização da atividade, pois ela não será prorrogada, tá bom? Eu estou tentando seguir isso para que a gente possa ter uma ordem na realização das coisas, tá? Então, se vocês souberem de alguém que não veio na aula de hoje, por favor, informem, tá? A essas pessoas que têm uma atividade para a semana que vem, tá bom? Então, tá aqui, ó. O questionário será fechado quarta-feira, 4 de novembro de 2020, 19 horas de horário de Brasília. Então, o horário de Brasília é o mesmo nosso horário, no caso, né? Então, tá bom? Eu permito que vocês façam, ó, vocês possam mexer. De repente, você coloca um resumo lá, aí você lembrou, acho que era melhor eu ter mudado aqui. Você pode voltar lá e corrigir, né? Até dentro desse prazo, tá? Então, é possível vocês mexerem mais de uma vez no resumo, né? O que vai acontecer é que na quarta-feira, às 19 horas da semana que vem, isso vai se encerrar. A atividade vai se encerrar. Tá bom? Aí vocês vão clicar aqui, né, no pré-visualizar o questionário, e aí ele vai abrir lá a atividade para vocês. Tá bom? É isso. Dúvidas? Deixa eu encerrar a aula aqui, gente, rapidinho. Só encerrar a aula, não, encerrar a gravação. Tá? Só um pouquinho, para a gente ficar mais à vontade. Pronto.